que é Rios Impossíveis, Rotas Reais, hackeando a mobilidade em São Paulo, né? Bom, a gente é um coletivo de ciclistas, eu diria, e a gente se encontra regularmente aí, uma vez por semana no mínimo, né, com o pedal. E em geral a gente sempre olha para o mapa topográfico de São Paulo para montar as rotas. Às vezes seguindo rios, microbacias, ou às vezes surfando na topa dos espigões, né, pelo alto. E, enfim, a gente tem uma cultura, e o pedal já tem quase 2 anos. Eu vou passar um vídeo rapidinho aqui para vocês terem uma visão geral do que é o pedal. Ai, não vai sair o áudio! Tem como sair o áudio ou não tem como sair o áudio? Tá saindo do computador. Põe o microfone no computador. Põe o microfone no computador. Não é sobre hackear, vamos hackear. Bom, a gente passou um pouquinho aí. Oi? Toca mais outra vez. Tocar outra vez? Vocês topam tocar mais outra vez? Bom, falando muito rapidinho aqui do que a gente viu, né? Enfim, quando a gente começa a andar de bike, considerando a topografia da cidade e parando de olhar só para o centro ou só para as vias principais que a gente considera seguras ou que a gente conhece mais, a gente começa a descobrir que São Paulo tem muita natureza, por exemplo, né? Então, é bem comum a gente ver cavalos, como vocês viram aí, é bem comum a gente passar por matagais que tem sapos cantando e grilos, é muito comum a gente ver pássaros, né, e, enfim, outros animais. E a gente sempre percebe também como rios, em geral, canalizados, tem vielas ou escadarias em cima, então é muito comum a gente ter que carregar as bikes por escadarias. Então, isso foi criando até uma certa identidade assim, do nosso coletivo. Aqui a gente tem uns exemplos de rotas, né? Então aqui o hidrográfico de número 45, que foi Rio Pirajussara da Foz da Nascente e cabeceiras do Rio do Morro do Oeste, né? Então a gente saiu daqui, né? E aí a gente foi surfando aqui, ó, por esse rio até fazer essa cordilheirazinha aqui. Cordilheira, né? Vão me matar se eu falar isso aqui. Cadê o Gabriel? E aqui também, né, a gente passou pelos rios do centro e numa atividade que a gente fez com o Sesc. E aqui é uma rota que foi só passando por Ponto de Celas. E aí, Ponto de Celas é legal, eu vou chegar nisso no próximo slides, mas a gente também tem termos que a gente vai aprendendo que são relevantes para quem se locomove pela cidade de bicicleta. O Ponto de Cela, por exemplo, é o ponto
mais baixo para você cruzar de uma bacia para outra, né? Então, imagina que você tem uma montanha assim, né? E aí você encontra, tipo, se você for até o cume para cruzar, vai subir muito mais, sendo que do lado tem uma montanha menor para você passar com a bike. Então, o ponto de sela é basicamente esse ponto em que faz mais sentido você vai gastar menos energia, né, com a bike. Vamos lá, acho que já deu para entender o que é o hidrográfico. E aí pedalar é relevar, né? E é muito boa essa palavra de sentido duplo, porque é relevar, né? A gente está o tempo inteiro, tem gente tentando matar a gente no trânsito, gente com raiva, gente que grita com a gente no metrô porque não deixa a bike na escada rolante. O tempo inteiro a gente tem que estar relevando, né? E tendo ali paz de espírito, e o tempo inteiro a gente tem que estar de olho no relevo para escolher os melhores caminhos, né? Aqui, enfim, as imagens são todas do hidro. E aí, esse mapa aqui, eu acho que é o ponto central, né, do que a gente faz, de tudo que a gente faz, porque é um mapa que é o mapa da hidrotopografia, né, de São Paulo. Então, aqui fica bastante visual para entender que São Paulo é uma cidade absolutamente feita de rios, né? Então, todo o rosinha aqui, a gente consegue... Isso é o baixo, né? O rosa é o baixo. Então, você consegue perceber as margens, né, dos rios. Aqui a gente tem o Rio Pinheiros, aqui a gente tem o Tietê, aqui a gente tem o Tamanduateí e milhões de outros riozinhos que formam os bairros, né? Enfim. E eu já vou chamar o Tom para falar da... Venha, Tom, venha. Para falar das cores, porque o Tom é a pessoa que pensou as cores no mapa, né? Que faz ele ser tão visual assim para entender a topografia. E aí, pessoal, beleza? Então, antes de mais nada, vocês reconhecem isso aqui, cara, do que a gente está falando? Que é tipo assim, isso aqui é Guarapiranga, isso aqui tudo é a Billings, aí vira o Rio Pinheiros, tá ligado? E aqui se encontra com o Tietê. Aqui é meio Cotia, aqui é a Serra da Cantareira, aqui é o Tietê em geral. Esse verde aqui é o Caguaçu, que é o espigão da Paulista, que depois vira a Itorpenteado e Serra Corá. Esse aqui é o Tamanduateí, que se encontra aqui, aí tem esse encontro aqui que é o centro original de Sampa, né, que é o Inhampombuçu. Esse aqui é o Ipiranga, esse aqui é o Iricanduva. Qual que é esse, Dan? Esse aí é o Cabo Sul. Cabo Sul. De cima, o Guapira. Esse aqui essa planície aqui é o do... Admiro o Iguaçu lá de Guarulhos. É o do aeroporto. Admiro. Aqui é tipo meio Itaquera e aqui tipo meio extremo leste que eu não vou lembrar. Então é o seguinte, isso aqui é uma ipsometria, tá ligado? Que em geografia o pessoal usa pra... Com as cores eles delimitam a altura. E aí o Dan estava fazendo experiência de ipsometria com várias cores que tipo falava, porra Dan, mas a gente precisa ver melhor essas cores. Por que você não usa todas? Essa coisa meio ranzona das ideias, não sabe que cor usar? Usa todas, mano. Na verdade, do jeito nerd de falar, que na verdade o RGB daria a maior resolução de você poder ver as distâncias, tá ligado? Então, assim, o que é magenta é a água e as várzeas, tá ligado? O que é verde-limão são os topos de morro. E aí, quando dá um loop e fica vermelho de novo, então, por a gente estar usando o RGB meio num mapa meio que definido, assim, tipo, tem mais alturas do que RGB, tá ligado? Então, na verdade, ele lupa. O que está muito acima ou muito abaixo, volta a ser vermelho. Então, assim, Cotia está muito acima, aqui Barueri está muito acima, tem maciço, aqui está muito acima. Aqui não está mostrando, porque está a foto, mas é meio que Santos, tá ligado? Então, Santos está muito abaixo, vermelho. Acho que é isso que eu tinha a dizer sobre as fotos, tá ligado? Sobre as cores. E aí a coisa da bike de ser também uma outra inteligência, tá ligado? Se você se interessa por topografia, se você anda de bike, seu corpo sabe onde que são os caminhos melhores. E aí, naturalmente, se você anda de bike, você já está seguindo as águas sem nem perceber. E você sabe que você não vai pegar um caminho onde você desperdiça energia para subir um morro e descer. Então, seu corpo, na verdade, ele vai andando meio que nem a água.
Então daí essa ideia do pedal. Acho que é isso que eu tinha a dizer. Valeu. Bom, aqui é a explicação que o Tom falou, né? Enfim, das cores serem a elevação e do grau do declive, né? Então a gente também tem o mais claro, o mais forte, na verdade, e o que vai ficando mais pouco saturado, que mostra que o declive é maior, né? Então, quanto mais escuro, mais treta de pedalar. Isso, quanto mais escuro, mais treta. E aí aqui, por exemplo, a gente percebe, né, que a Serra do Mar é treta de pedalar. As pessoas vão descer a Márcia Prado achando que é só descida e não é só descida, tem subida. Aí, aqui, alguns dos conceitos que a gente falou, né, para também dar uma localizada, né? Então, aqui a gente está na Mário de Andrade. Aqui é o encontro de vários rios do centro. Aí, aqui no 2, a gente tem o espigão, né, que o Tom falou, que é o espigão da Paulista, né? Então, você tem um alto, que é um verde, um alto contínuo, um verde contínuo. Então, significa que se você for do verde sempre pelo verde, você não vai pegar subida nem descida, você está num plano. Então, você consegue perceber, por exemplo, por esse mapa, que dá tranquilamente para você ir da Vila Mariana até Perdizes num plano. Então, olhar para os mapas, para o mapa topográfico, economiza energia. O 3 é o ponto de sela que eu falei, né? Então, aqui é o exemplo da Sumaré. Então, aqui você tem o Rio Sumaré, a Avenida Sumaré. E veja, aqui tem o espigão, né? Que a gente estava falando, que é o alto. Como se fosse uma cordilheira. Eu sempre penso na cordilheira, porque para mim é fácil de entender. Mas não é o termo técnico correto. E aí aqui você vai cruzar, né? Você vai sair da bacia do Sumaré e cruzar para a bacia do Rio Verde, que é Pinheiros. E aqui, na estação Sumaré, é o ponto em que tem o menor cume, das montanhas, dessa espigão aqui. Então é o melhor ponto para você passar sem sofrer tanto. Tinha mais 3. O 4, como o Tom falou, são as várzeas, né? Então você vê que aqui vai alagando tudo, porque está chegando perto do Pinheiros. E aqui, né, tipo, pensa assim, chove. Aí a água bate aqui no meio da Paulista, tem água que vai escorrer para lá e água que vai escorrer para cá. Para cá vão se formar os vários riozinhos que vão desaguar no Pinheiros. E para lá vai escorrer, né, para aquele lado do morro, os riozinhos que vão formar o Tietê, o Tamanduateí, enfim. O que mais? E o fundo de vale, que é o 5, que é aqui um exemplo, né? Aqui a gente vai ter sempre, se você pegar a Avenida Pacaembu, você vai ver que ao longo de todo o percurso, você vai olhar para a direita e para a esquerda, vai ter subida. Então você está exatamente no leito de um grande rio. Aí aqui é um pouco do que a gente falou, né? Da importância de olhar para esse tipo. A gente está passando um mini 3D, uma impressão 3D que a gente fez desse mapa, que dá para entender um pouquinho o relevo, né? Tateando. Exato. Aí aqui, um pouco do que a gente falou, né? Quando a gente olha para os rios, a gente tem uma noção energética mais inteligente de como se deslocar de bike. E por que isso é importante, né? Porque, enfim, é importante olhar, quer dizer, eu já falei por que é importante, porque tem uma economia energética, né? Então não adianta você, por exemplo, usar a lógica dos carros para traçar o plano cicloviário da cidade, porque o carro tem motor, né? Então ele não vai pensar no consumo energético que se tem para o deslocamento. Aqui a gente tem um exemplo bastante claro de como as ciclovias de São Paulo muitas vezes não consideram a topografia da cidade. Então aqui a gente tem essa linha azul água, verde água, e essa é a ciclovia. E veja o rio, né? O rio está aqui, tem um rio aqui, tem um rio aqui, tem um rio aqui. E a proposta que a ciclovia faz é que você suba, desça, até chegar no seu destino. Enquanto você poderia fazer uma ciclovia diferente que considera aí, os caminhos com menos subidas e descidas, com menor aclive. Aqui
tem um pouco isso, né? O pedal hidrográfico adora dar uma banana pro Google Maps, tipo, que Google Maps, né? Vamos usar o mapa colorido da topografia. E aqui é um exemplo do porquê faz sentido você, que é ciclista, olhar para o Osmand, o mapa colorido, ao invés de olhar para o Google Maps, né? Aqui o Google Maps está dando uma sugestão de rota, e aqui a gente tem a topografia com uma sugestão de rota topo hidrográfico. Aqui você percebe, então, né, que lembra que eu falei que se você for sempre na mesma cor, você não vai pegar desnível. Então faz sentido que para você vir desse ponto para aquele ponto, você tente sempre percorrer ali o rio. E aqui ele está sugerindo uma doideira que considera os rios principais, porque para o Google Maps isso é relevante. Então aqui a gente fez a sobreposição e dá para perceber certinho que esse caminho que seria o mais rápido, com o menor gasto energético, aqui você vai ter pirambas. Vai gastar energia aqui para subir morro, sendo que não precisava subir morro. Aí aqui eu vou chamar um pouquinho o Danilo, que vai entrar nas doideiras técnicas para contar para vocês. Venha, Danilo. Não, a última coisa que eu queria falar, desculpa, que horrível. A gente também tem uma coisa legal, né? Eu estou falando das cores são bem legais. Mas outra coisa também é que a gente tem esse mapa e a gente sempre gosta de explicar a rota no início dos passeios. Só que a gente começou com esse papel aqui. E olha a quantidade de gente que está aqui, né? Eu nunca vou conseguir explicar isso de perto para ninguém. E no celular também não. Então, basicamente, a gente solucionou a portabilidade de um mapa que tem essa riqueza de informação e dados com uma Kanga. Então, a gente fez a Kanga Mapa, que é uma solução, né? A gente fica pensando em dados, em tecnologia, e a gente tem uma tecnologia milenária, que é a tecnologia têxtil, que resolveu o nosso problema de resolução e tamanho dos dados, né? Então, se vocês pegarem de perto a Kanga, vocês vão ver que dá para ver no nível de rua, olhando de perto. E é legal que a Kanga ela não amassa, diferente de uma rua tradicional, né? E nem acaba a bateria igual o celular. Agora eu vou passar para o Dan. Bem, obrigado, Ana Ju. É um prazer estar aqui na CryptoRave com vocês. Acho que o pedal hidrográfico, ele sempre... Enfim, acho que a gente tem várias inspirações, né, do movimento hackativista, de, enfim, serviços públicos digitais, o compartilhamento e... Inclusive, todos estão convidados a entrar no site pedalhidrograph.com, que vocês vão ter acesso à várzea do conhecimento, o wiki hidrográfico, onde qualquer um pode editar. Exatamente. E nesse wiki várzea que qualquer um pode editar, uma das diversas páginas é essa aqui, o Como Preparar Passeios, que é um coletivo assim que a gente tenta ser o mais democrático e descentralizado possível, qualquer um pode propor, se juntar, fazer coisas acontecer, a gente divide assim com as pessoas. Mas às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, né, de como a gente preparar um passeio, a gente preparou esse fluxograma aqui, tentando dar o passo a passo, onde tudo começa com o pedal acontecer. Na verdade, o pedal acontecer é a origem do próximo pedal, porque afinal a ânsia de pedalar a partir de um pedal te leva a pedalar mais, né? Então, o pedal acontece, depois que ele acontece, algumas coisas acontecem, tipo blogueiragem no Instagram, mas de qualquer forma, uns dias depois do pedal, a gente tem essa coisa que a gente tende, num processo idealizado, solicitar ideias para o próximo pedal e consolidar elas por meio de enquetes populares, o que faz a geração de rotas preliminares do pedal usando algumas tecnologias que eu vou compartilhar em breve, vocês vão se interessar bastante. E é nesse processo de gerar essas rotas preliminares, o que gera um referente popular para definir afinal qual vai ser o nosso pedal, a gente muitas vezes nisso de tentar ver por onde passa a rota, se tem água ou não tem água, se tem morro ou não tem morro, tentar ver o que tem no meio, muitas vezes
Enfim, o mapa hidrográfico, por exemplo, o município de São Paulo até que você tem uma cobertura boa, mas você vai para Osasco, por exemplo, você não tem um geosserviço aberto. Então, em alguns municípios aqui perto, a base hidrográfica acaba sendo o OpenStreetMap, né? Essa base aberta pública que qualquer um pode editar. Então, às vezes a gente bota algumas contribuições nesse processo. Ou mesmo, por exemplo, contribuições no Wikipedia, né? Então, uma vez a gente, vou até dar um exemplo lá da mobilidade na Brasilândia, que, enfim, depois eu falo, mas enfim, uma vez acontecido o referendo popular aprovado, e aqui a gente tem esse ponto pedal aprovado para acontecer, a gente pode preparar a rota definitiva e gerar a rota comentada no formato GPX e renderizar um mapa base em programa especializado e confeccionar a arte, e junto com a confecção da arte a gente também escreve um texto narrativo sobre o pedal, e o chamado do pedal é postado nas mídias, e o pedal acontece, para depois acontecer de novo. Mas existe uma alternativa a esse fluxograma, que as pessoas podem simplesmente se encontrar por aí e ele também acontece. Ou então, alguém dá qualquer coisa para a gente postar, a gente posta e também acontece. Então assim, existe esse fluxograma, mas também não precisa ser. E enfim, é assim que se prepara passeios. Próximo slide. E, bem, a gente, como eu citei, a gente faz uso de algumas ferramentas diversas. E aqui tem 3 exemplos, então provavelmente o que vocês vão se interessar é esse primeiro aqui. Tem esse aplicativo no celular chamado Osmend. Ele é gratuito, ele tem para todos os sistemas. E ele é interessante porque ele é esse aplicativo de código livre, né? E aí o Tom ele gosta de falar, o Tom ele gosta de... Ele costuma falar que tem 2 tipos de aplicativos no mundo. Existem os aplicativos que o design é por comitê, e existem os aplicativos que é design por Steve Jobs, que é a ditadura. E é claro que a ditadura sempre vai te oferecer a experiência fluida e previsível das coisas, desde que você não discorde dela, mas no caso das mentes seria a experiência do design via comitê, que é basicamente 10 mil funções e você nunca vai usar praticamente nenhuma delas, mas de vez em quando você usa, e a gente deu um jeito de usar uma delas. E felizmente uma dessas funções que ninguém usa, e enfim, ele dá essa pequena brecha para a gente poder colocar os mapas coloridos. E se vocês entrarem nesse site no wiki do hidrográfico, tem um artigo lá, como usar mapas no celular, e lá tem um GIF, tem texto, vocês podem usar o mapa offline, vocês podem puxar o servidor para não ter que... Enfim, eu recomendo, eu acho que se vocês pedalam, isso vai... É um análogo a uma... Enfim, aí se tem esse aqui, né, que mostra esse processo de instalação, inclusive, você vê que tem uma curva no final, também tem esses outros duas tecnologias aqui. Esse aqui o GIF não pegou, mas esse aqui é um trambique que eu vou explicar em breve, mas... que quando a gente desenha as rotas, a gente tem essa grande limitação que a maior parte dos aplicativos, sites e coisas, eles tendem a ser opinados sobre qual mapa você tem acesso e pode usar. Então é muito padrão, por exemplo, qualquer portal ambiental que você entra, ou site de editar rota, você está preso ao Google Maps, ou você está preso ao mapa de satélite. E não tem o que fazer, né? A não ser que você controle a plataforma, não tem o que fazer. Então a gente meio que encontrou essa solução, esse trambique, talvez Ano passado eu tentei fazer uma oficina para explicar como fazer isso para um pessoa. Eu acho que talvez eu meio que traumatizei um pouquinho, porque eu meio que tive que ensinar todo mundo a instalar um redirecionador de tráfego no computador pessoal e, baseado nesse redirecionador de tráfego, injetar uns códigos em JavaScript para, baseado na lógica... mas enfim, a gente conseguiu redirecionar o mapa, ao invés de Google Maps, a gente tem o mapa que a gente quer ver. Próximo slide. E no link hidrográfico tem todos os tutoriais. Na verdade, essa aqui é a cara do trambique. Tem esse programa que eu acho divertido, se chama Proximate. Acho que dá para entender, né? Mas ele é legal. O que eu falo é o seguinte, nesse guia de como preparar passeios, isso aqui é uma ferramenta do ateliê de mapas, né? Você vai se mudar para o ateliê, leva um tempo para fazer a mudança, botar as coisas no lugar. Você vai levar um tempo para botar, mas é muito bom quando você tem um ateliê pronto.
simplesmente funciona. Você tem isso aqui e você vê morro e árvore em todo lugar. Próximo slide. E, bem, tem todas essas coisas, e eu acho que também tem outro componente que é muito enfatizado, que é todo o pedal, a gente tem esse... a gente tem esse ritual assim, talvez um pouco de um dogma, talvez, que é a gente faz a estimativa em quilojoules, energia de movimento, que é demandado para se percorrer a rota. E a gente tem essa classificação, e é uma classificação que também tem um racional, porque segundo distribuições estatísticas, e você pega a distribuição de potência na população geral, enfim, 400 kJ, 4 horas de pedal, no geral funciona, mas o Tom quer exportar. Exporte, Tom. Eu tenho a crítica o seguinte, que esse quilojoule ali é só uma referência, tá? Porque no fundo é um pouco gordofóbico. O Dan, para subir uma ladeira, gasta bem menos quilojoule que eu. E ele acha que ele que é a referência, tá ligado? Enfim, enfim, existe essa unidade padronizada referencial de quilojoules, mas tem a calculadora também. Mas dentro dessa unidade padronizada referenciada, a gente tem essa cautela de um pedal de dia de semana nunca pode ultrapassar 400 kJ dentro desse corpo muito padronizado que você pode encontrar na calculadora de quilojoules. Mas enfim, e o motivo assim de a gente botar essa regra, como eu disse, existem vários artigos que falam, e enfim, a gente tem que ter essa classificação que no geral as pessoas concordam que faz algum sentido, que é um pedal que tem uma demanda de energia de até 150 kJ de movimento, é classificado como um pedal de boa. Um pedal que tem entre 150 e 300 kJ seria um pedal classificado como ok. E de um pedal de 300 a 500 kJ seria categorizado como um pedal endorfinado. De 500 a 1000 kJ aí é classificado como fritaço. E acima de 1000 kJ insano. E a gente sempre tem esse problema, né, em grupos de pedais, que você começa um grupo de pedal e as pessoas entram e aí as pessoas começam a querer fazer cicloviagens de 400 km em um dia, passando em lugares exóticos. Então a gente tem essa regra de convivência social, que é assuntos relacionados a qualquer coisa associada acima de quilojoules, não importa o que, é proibido de ser falado no grupo. Para assuntos acima de 500 kJ existe um grupo paralelo chamado hidrográfico para suar. Mas, enfim, esses quilojoules ele é calculado através de um modelo físico, né? É um modelo assim que ele funciona legal, assim. Eu mesmo que publiquei no Google Doc, tá aqui o link do Google Doc. Não, mas não, funciona. Existem, mas enfim, é um negócio que pode perguntar aí. Você pode dar um exemplo, dar uma referência desses quilojoules, por exemplo, uma roda mais ou menos, uma roda X, sei lá, passando na avenida tal, dá tantos quilojoules. Um exemplo básico. Acho que assim, aí a gente vai ter que usar o corpo padronizado, né? Eu vou usar, no caso, como referência o meu corpo. Mas assim, sei lá, por exemplo, vamos supor que você tá, vamos supor que você tá lá em cima do lado do Rio Pinheiros. E você meio que sobe a Consolação inteira. Na verdade, a Rebouças inteira, eu sou péssimo de nome de rua. Mas enfim, você sobe aquela avenida inteira lá até chegar na Paulista. A Rebouças. E quando você chega lá na praça ciclista, indo pela ciclovia e fazendo aquela rota, eu vou chutar aqui que isso deve dar mais ou menos uns 150 a 200 kJ.
Mas assim, é possível usar calculadora. Se você for nas nossas divulgações, a gente estima os quilojoules. E assim, a forma que é calculada os quilojoules, assim, basicamente é o que a gente colocou. Mais ou menos quantos quilojoules por cada rolê. Enfim, o quilojoule é esse. Ele é uma formalização de um conhecimento, né? Ele é um modelo. E o modelo, ele é uma expressão do que você... Enfim, eu acho que é o tipo de coisa assim que é interessante de se apropriar. E eu acho que o Pedale tem essa coisa interessante que uma vez que você entende o que é o quilojoule e você tem uma intuição para o que ele é, você acaba entendendo que talvez ele faça muito mais sentido que distância, por exemplo. Ou ele faça muito mais sentido que só subida. Então, assim... E assim, a forma que funciona o cálculo da energia é física, meio básica, né? No sentido que você tem... A energia sai do corpo, uma parte vai para o vento, outra parte é depositada no morro, por meio da gravidade, e outra parte é transmitida para a Terra através de atrito. Então esse é o depósito de energia que você faz, transferida pela sua perna. E ao mesmo tempo você também saca um pouco de energia, né? O saque de energia que você faz é na descida que o morro te devolve energia. Mas existe também uma pegadinha que, tipicamente falando, quando você está numa subida, o depósito de energia para o vento é nulo. Então na prática, numa subida é só terra e morro. Enquanto que na descida, quase toda a energia do morro que vai para você perde ela. Você perde ela ou para a frenagem ou para o vento. Enfim, dá para amanhar infinito. Eu já fiz uma calibragem doida com isso e eu cheguei à conclusão que, para fins práticos, em São Paulo a gente deve recuperar em torno de 10 a 20% da energia do morro quando desce. Então, quando você pega esses três componentes, você tem umas contas, né? Então, energia para o solo é sua massa multiplicado pelo coeficiente de rolagem e a distância. O vento tem você pode presumir uma velocidade média e tem uma fórmula pronta aí. Gravidade, potencial gravitacional, enfim. E se vocês quiserem ter esse documento que existe o desenvolvimento matemático em detalhes, e também tem um aplicativo muito legal também que... Bora pro próximo. Que esse aqui é o nosso plano de dominação mundial. Inclusive é a primeira vez que eu mostro isso para alguém. Supostamente era secreto, mas... Então, esse plano de dominação mundial é o seguinte: a gente basicamente pega essa conta dos quilojoules e ele é um aplicativo, tá? Vocês podem entrar ele agora mesmo. Eu até fiz umas otimizações para poder usar legalzinho no celular, até que funciona bem, né? E ele é um aplicativo que ele permite várias funcionalidades, mas assim, a funcionalidade básica é o seguinte: você pode selecionar qualquer ponto no mapa e a partir desse ponto do mapa ele vai computar o mapa de energia que você gasta para você chegar em qualquer lugar indo pela rota que possui menos energia. Ou ao contrário, né? Dado um ponto, você seleciona esse ponto como destino e você calcula a energia para todos os pontos chegarem nesse destino. E nesse caso aqui eu compliquei um pouco mais. Na verdade eu botei 11 pontos, eu misturei 11. E além de você ter esse mapa de energia, você também tem essas linhas brancas, e essas linhas brancas seriam meio que, digamos, a densidade de onde passam essas rotas de menor energia. Então, na verdade, vocês sabem aquele mapa de calor de Strava? Isso aí seria basicamente a perspectiva da Terra sobre talvez o que faria mais sentido. E, enfim, é infinito isso aí. E, como eu disse, primeira vez que eu apresento, não tenho nem nada para falar muito ainda disso. Mas, enfim, dá para perder muito tempo com isso. Próxima slide. E outras tecnologias, né? Eu estava falando lá do Wikipedia, do OpenStreetMap. Então, aqui a gente tem duas capturas de tela, né? A gente tem uma captura de tela na página do Wikipedia de Brasilândia, na seção de mobilidade e geografia, e a gente também tem essa captura de tela no editor do OpenStreetMap. E vocês podem ver que esse editor do OpenStreetMap ele usa aquela tela colorida. E assim, como eu disse, é muito comum rotineiramente a gente estar lá, inclusive eu arrisco dizer que
100% das cristas dos morros do sítio urbano de São Paulo foi o nosso grupo que colocou lá, e talvez 70, 80% dos córregos. Mas assim, é uma OpenStreetMap, né? Essa base voluntária que você nunca é muito claro por que alguém vai contribuir para aquilo, né? Às vezes a pessoa contribui por causa de uma rua, ou por causa de uma praça, e coincidiu que a gente se interessou de querer colocar Rio Morro lá. E complementa outras bases, né? Mas... E a gente faz muito isso assim, de contribuir com esses códigos, porque eles facilitam muito na hora de renderizar a arte, ou então também tem muito uma questão também de um retrabalho, né? No sentido que às vezes a gente está passando por a gente sonda de passar em um certo lugar que às vezes não tem uma base hidrográfica formada, e a gente tem tanto trabalho para descobrir qual que é o nome do lugar, que a gente pensa, por que a gente não bota aqui para pelo menos facilitar na próxima? Mas às vezes também tem essas coisas que emergem, né? A gente vai percebendo os padrões. Então eu gosto desse, por exemplo, que entrou na mobilidade de geografia, que a gente fala a principal via de acesso ao centro da Brasilândia é ao longo das avenidas Inaviar, de Souza e de Garfato, os quais se aproveitam das planícies do Rio Cabuçu de Baixo e do Rio das Pedras, respectivamente, para fornecer um caminho plano até os interiores do bairro, já nos sopés da Cantareira. Ao longo dessas avenidas articula o ciclovia sagrada. Enfim, então acho que essa também é outra próxima slide. E, enfim, acho que é isso. Entrem no site, e se quiserem entrar no grupo de Zap, a gente passa o QR Code. Enfim, perguntas. Alguém gostaria de complementar algo, perguntar algo, colocar algo? Quem pedala, aliás? Levanta a mão. Aliás, quem já tinha ouvido falar do pedal? Quem vai pedalar daqui por diante? Esse pedal vai começar a pedalar. Oi gente, muito legal o projeto de vocês. E eu fiquei com uma curiosidade, na verdade, quando passou a mini canga, tem um pedacinho ali que está bordado. Me perdoe se eu tiver perdido a explicação sobre isso, mas como tudo é muito bem pensado, eu fiquei intrigada com esse trechinho. Eu queria saber o que é esse bordado na canga. Eba, vou responder essa. Bom, isso aí, assim como teve essa história da canga, né, que foi uma tecnologia que a gente pensou, a gente também pensou em como que a gente poderia começar a registrar as rotas que a gente já fez ao longo do tempo, né? E desde que tem a canga, tem-se essa ideia de costurar as rotas no mapa. Nunca aconteceu de fato de costurar todas as rotas no mesmo mapa, mas a gente encontrou no bordado das rotas uma forma de explicar para as pessoas como usar o mapa de forma didática. Então a gente faz uma oficina apresentando isso aqui que a gente mostrou para vocês, e no final a gente propõe que as pessoas encontrem o melhor caminho, por exemplo, da casa até o trabalho, e bordem, né? Tipo, como se você estivesse aplicando ali o conhecimento do que você aprendeu sobre o mapa para o programa. É mais ou menos isso. E aí a Condição do Cérebro e Consolação foi uma oficina que a gente deu no começo do ano. E esse foi o mapa que era? E esse... E aí, esse bordado que eu fiz do Sesc Avenida Paulista, que foi onde eu aprendi a andar de bicicleta, até onde vai ser o futuro Parque do Bexiga, que fica ali no Bexiga. Aí eu vou fazer uma pergunta provocativa. Eu queria que voltasse no mapa de calor. Enfim. Na real, não é uma pergunta, eu tô aqui, né, enfim, pensando junto. Você falou da densidade, né? Então, a partir dos principais pontos aí que você colocou, os 11 pontos, você tem as rotas que se gasta menos energia, né? Como se fosse um mapa de densidade, né? De pessoas, de caminhos com menos gasto energético. O que significa que esses são os caminhos mais relevantes, por exemplo, para você colocar ciclovias.
É isso que eu estou entendendo, Danilo? Eu acho que assim, são os caminhos relevantes para que a gente tenha uma passagem que a gente possa passar de forma permitida, segura, confortável. Eu penso que assim, no final das contas, o que a gente quer é se movimentar em segurança e com algum conforto, né? E eu acho que assim, no final, digamos assim, você possibilitar esse movimento, especialmente se você tem uma obstrução, é uma combinação de coisas, né? Às vezes é uma ciclovia numa avenida movimentada, às vezes é necessário estender o horário de um parque, às vezes é necessário que haja a liberação pública de um estacionamento que obstrui. Então, assim, eu acho que isso aqui seria um mapa de desejo de, se a gente quiser ter a melhor São Paulo possível, no sentido de, sabe? E a planura, ela não é só energia, né? A planura é esse lugar que você pode encostar. Tanto que é muito curioso o hidrográfico que a gente tem essa experiência de que, porque a gente tenta seguir o rio, né? E é muito comum a gente tenta seguir e aparecem essas obstruções, assim, quase sempre é um estacionamento, mas às vezes enfim, tem várias, e assim, eu acho que é curioso porque às vezes essas obstruções tem alguns lugares assim que, sabe, você tem o caminho todo livre e aí do nada você tem que subir um morrão e voltar. E o subir um morrão e voltar não é só questão do energia, mas é questão que, assim, o plano é um lugar que você pode, por exemplo, andar sem freio, ou com um freio que não está tão bom. Ou o plano é um lugar que não é um problema tão grave assim você cair. O plano é um lugar que... Então, assim, o declive ele não é uma exigência só de energia, né? Ele é uma exigência também de uma navegabilidade, direção. E aí também tem esse agravante que, assim, os carros já não têm paciência e parece que na subida eles têm menos paciência ainda. Então, assim, eu acho que talvez isso aqui é muito mais, assim, pensando se a gente fosse querer o melhor. A gente quer o melhor pra gente. Esse aqui é o Tietê, certo? Isso. Esse aqui é o 500, certo? Isso. Aí, a Paulista é isso aqui. O que é isso aqui, ó? Isso e isso. Então, isso aqui é... Principalmente isso aqui, parece uma falha, sei lá. Então, esse aqui é só a pontinha, tá? Se vocês entrarem nesse site aqui, vocês vão ver que o negócio é muito mais fundo, mas... Mas assim, a princípio aqui seria o Tietê, aqui seria o Pinheiros, aqui seria o Água Preta, no caso, o Água Preta não tem nenhuma rua particular que passa lá. Aqui é o ponto de Sela, que conecta o Água Preta com o dos Corujas. E no caso, o Espigão da Paulista... Mas enfim, tem uns nuances aqui, talvez, eu também não sei se eu queria entrar demais, porque eu acho que isso aqui talvez mereça uma apresentação só para isso. Mas é a primeira vez que eu compartilho essa coisa confidencial. Acho que não precisa do microfone. Tem uma pergunta que acho que não quer calar, mas onde é que estão esses itens? Onde é que estão esses itens? Por que a gente não vê? Tá lá, tipo assim, se você, por exemplo... Não, mas eu digo assim, vocês mostraram tipo, diversas... Estão tudo canalizado, estão tudo embaixo da terra. Sim, tá tudo debaixo da terra. Tudo. Na verdade tem alguns que é interessante, porque no centro é mais canalizado, mas assim, quando você sai um pouquinho do centro, no geral é menos crítico. Então, por exemplo, essa semana mesmo a gente foi lá pro Itaquera, né, lá no Gamelinha lá, e tinham, por exemplo, uns trechos no meio da cidade que você ainda tinha o rio em curso natural, fazendo todos os meandros, com bancos de terra. É um lugar muito urbanizado, tá? Bem no meio da cidade, mas era meio curioso que você via para aqueles meandrinhos assim, você conseguia imaginar uma fazenda lá, por exemplo. E assim, esses rios, assim, a origem da água vem do céu, né? A origem é a chuva, a água cai e a água vai escorrer. Então, assim, existem todas essas obras para captar e, assim, inevitavelmente a água vai estar lá. E assim, é 100% de acerto. Eu
destruindo completamente a parte natural do rio, né? A gente constrói a bota concreto em cima e bota uma água para baixo da terra. Eu fiquei assim pensando, né? Como que a gente, não sei, bem, o Pinheiros, dá para ver, né? Os enormes, mas os menores, né? Eles não. Bom, tem assim, um livro que eu gosto muito, que é o livro da Odete, de Os Meandros do Rio, dos Meandros do Poder, que ela dá uma história bastante longa da processo todo. Enfim, eu acho que assim, existe uma comunidade muito ativa que discute, e se você se interessa pelo tema assim, você não vai ter dificuldade assim de encontrar interlocutores e referências. Eu ia dar só uma breve palhinha aqui que... quem que perguntou? Você. Sim, a maioria está tamponado, não todos, alguns a gente consegue ver, né? O Tietê a gente consegue ver, o Pinheiros a gente consegue ver do jeito que ele está. Eu acho que é pedagógico a gente ver do jeito que ele está, porque a gente quer outro tipo de rio da cidade, né? Mas um pequeno hack que a gente vê, que é um hack muito simples, a gente começou a perceber que nessas ruas que passam rio, então a gente vai num mapa base, ou OpenStreetMaps, ou GeoSampa, vê que ali passa o rio. Aí a gente vai lá investigar. E aí você tem bueiros, tampa de bueiro, águas pluviais, né? Águas pluviais, perdão. Águas pluviais é batata. A gente bota os bueiros de água pluviais, diferente de esgoto e alguns outros, né, de distribuição de água para as casas, eles têm furinhos. Então como a gente está de noite, a gente bota a lanterna em um furinho, batata. A gente consegue ver água correndo, né? E água limpa. Cadê? Aqui, isso. Águas pluviais. Então a gente consegue ver. E é interessante, assim, vocês podem fazer isso, né? Mesmo quem não pedala, um dia estiver andando por um rio que você desconfia que tem desconfia que você tem um rio, está subindo para cá, você fala assim, não, então aqui embaixo correu uma água. Aí você vai lá, vai andando distraído, não querendo nada, você vai achar uma tampa de bueiro, águas pluviais, vai ver os dois buraquinhos. De dia é mais difícil você ver, às vezes não é nem o bueiro, às vezes tem um gradil que você consegue ver até melhor, você consegue até escutar, né? Mas aí você consegue ver que está passando água e é interessante, porque você pode até, junho, julho, vai começar a chover menos. E mesmo assim você consegue ver as águas escorrendo, porque é água que vem do lençol freático, né? O lençol freático, pelo que parece, o lençol freático é vivo em São Paulo, e ele vai alimentando esses rios mesmo em dias que não estão chovendo, né? Então isso é muito interessante. A gente fez um pedal aqui pelo centro, no Sesc Consolação, que a gente pegou o rio Anhanguera, que é um rio que passa... A gente deve estar na bacia do Anhanguera, inclusive, aqui. Não, se bem que aqui deve ser o Anhangabaú, né? A gente deve estar entre o Anhangabaú e o Anhanguera. O Anhanguera nasce ali na Roosevelt, ali na Praça Rotary, no Sesc Consolação, no Mackenzie, mais ou menos, e desce ele desce pelo Minhocão, e aí você... E assim, você andando um pouquinho na bacia, em dias que não estão chovendo, você fala, não... Eu estou no começo da bacia, não está chovendo, eu estou no centro de São Paulo, isso aqui é urbanizado há 50, 70, 100 anos, não vai ter água, você vai lá e está escorrendo água, né? Então os rios eles estão aí. Então esses projetos de destamponamento eles fazem super sentido, que é o que está acontecendo agora, que vai acontecer no Bexiga, que é um rio super central, né? Se vocês não sabem, o Anhangabaú foi o primeiro rio tamponado de São Paulo. A gente está aqui na bacia do Anhangabaú, ele foi o primeiro rio que na época você achava que isso era o avanço, né? Tamponar um rio que era maravilhoso, um rio que dava nome ao vale, né? Você só tinha plantação de chá, porque de fato você tinha um vale muito fértil por conta do rio, né? Então, acho que destamponar esses rios... Bom, enfim, o mapa do Danilo, do Tom e do Pedal Hidrográfico no geral, ele mostra que essa cidade é rio. Essa cidade é rio. Inclusive, deve ser uma das cidades do Brasil que mais tem cidades grandes, capitais, com certeza a que mais você tem rios cortando toda a cidade, né? Então, esses projetos de destamponamento fazem muito sentido. Vamos ver como é que vai ser o do Rio Bexiga, que vai ser muito interessante, um rio super central. Mas enfim, era isso que eu queria falar. Tampas de bueiro são um tipo de hack para você identificar esses rios também. Inclusive, atrás do Ibirapuera tem uma cachoeira enterrada. Isso é bem interessante. Eu diria que é o meu ponto que eu já postei com o hidrográfico, que é o meu ponto favorito, que eu falo que é a Cachoeira do Sapateiro. É um rio e é louco porque é muita água. Então, se você fecha o olho, é som de cachoeira, é um cheiro de cachoeira, às vezes um cheiro ruim,
confesso, mas às vezes um cheiro bom quando tá muita chuva e tal. E tipo, tem uma vibe de cachoeira, assim, você consegue imaginar o que seria ali se o rio não tivesse canalizado. Então, o pedal hidrográfico tem um pouco essa função, assim, eu falei um pouquinho, né, dos sapos, dos bichos, e isso é uma coisa real, assim, né, quando os rios estão abertos, você sai do centro e eles não estão mais tamponados, a gente começa a ver socó, a gente começa a ver garça. Mesma noite, né, o pedal acontece mais ou menos das 8 às 11, a gente começa a ver fauna, né, silvestre. Isso é bem interessante. O Pinheiros também, né, a gente na última vez que foi pedalar por lá, a gente viu mais de 50 espécies de aves silvestres, soltas, no rio, que mesmo poluído, tem vida, entendeu? A água, por mais que a gente canalize e tampe, ela continua ali, o rio continua ali, o fluxo de água continua ali, e a fauna, tendo água, vai ter fauna, vai ter, né, flora, enfim. Mais alguma pergunta? Qual é o próximo pedal? Ah, qual o próximo pedal? Daqui 5 horas. Mas a gente vai fazer um pedal para o Alto Rio Bravo. Alto Rio Bravo, no Jaguaré. Alto Rio do Bravo, no Jaguaré, para fazer um mutirão de limpeza e, enfim, restauração ali da nascente. É amanhã, às 8 horas, saindo do centro completo. Hoje já. Não, mas assim, realmente, calhou da gente fazer esse pedal amanhã, porque a gente vai conhecer esse mutirão, mas tem pedal toda semana. A gente está entrando agora num momento comemorativo, porque a gente está chegando no 100º pedal, então vai ter vários pedais temáticos aí nos próximos meses. Vocês ficam atentos nas nossas redes sociais, no grupo de WhatsApp, que não vai faltar pedal, porque agora a gente vai, daqui a pouco a gente vai comemorar 2 aninhos de idade do projeto, então vai ter muito pedal aí. E assim, a gente está mais tempo no pedal, mas você entra no pedal, você já é pedal hidrográfico, entendeu? Então se você tiver uma ideia de pedal, proponha, a gente te ajuda a fazer o mapa, você toca, entendeu? Porque uma frase que eu gosto de falar do pedal hidrográfico é que todo mundo em São Paulo que pedala hidrograficamente. Como eles bem explicaram, é inevitável você pedalar e entender, mesmo que você não pense nos rios, você está pensando, você está entendendo a topografia da cidade a partir da hidrografia, entendeu? Então, todo ciclista em São Paulo é um ciclista hidrográfico, né? A gente levanta esse nome do pedal hidrográfico, mas pedalar em São Paulo não é pedalar hidrograficamente, né? Então você entra no pedal, a gente ensina como fazer os mapas, ou dá uma ideia e você toca, e é assim que funciona, bem horizontal mesmo, bem, enfim, pulverizar essas ideias para quem é animado. Dúvida de iniciante, igual o amigo, eu também não sou de São Paulo, eu sou do interior. O interior é diferente, pedalar, bem diferente. Eu ainda estou aprendendo a pedalar aqui em São Paulo. E aí a minha dúvida é se vocês têm pedais aí, tutorial, iniciando pedal em São Paulo, tipo, como não morrer para um carro, coisas assim do gênero. Quais ruas escolher atravessar? Eu comecei no grupo aí, eu não sabia me locomover por São Paulo. Não, é uma das coisas que tem, um projeto que eu faço parte, é o Bike Anjo. Ele ensina, desde ensinar a pedalar do zero, ele aqui, o Vinícius aprendeu recentemente a pedalar e até um acompanhamento no trânsito. E também tem vários outros grupos, tanto o hidrográfico, tem um grupo da FESPAS, vários outros grupos que estão pedalando por São Paulo, vão fazendo coisas. Pedalar em grupo então tem vários grupos, às vezes é uma questão de se organizar, junta 2 amigos, começa a andar, aí você vai começando a conhecer mais da cidade, vai começando a se sentir mais confortável. Então é muito disso, é usar o comum, a comunidade, junta com amigos, vê esses grupos, entra no hidrográfico, às vezes eu preciso fazer alguma coisa, alguém pode sugerir, pode ajudar. É muito usar a comunidade, isso que vai te fazer conseguir andar pela cidade. Eu acho que é muito disso, assim.
Acho que acabou, mas eu acho que a palavra final é essa, é construção de comunidade. É isso. Pedro.